Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Sueli Ferrari, sou criadora deste canal e nele conversamos sobre assuntos relacionados ao climatério. Eu tenho 36 anos, estou no climatério e aqui eu trago as minhas experiências que eu tenho vivido nessa fase e o que eu tenho feito para levar essa fase de uma forma mais leve e tranquila. Bom, hoje, meninos, eu quero conversar com vocês, quero bater um papo com vocês a respeito de da minha experiência com as crises de ansiedade que eu tive nesse período, né, que iniciou o climatério. Muitas mulheres têm crises mais fortes no início do climatério, né? Tem síndrome do pânico, enfim. E assim, eu quero trazer para vocês a minha experiência, porque assim, eu sei que tem muitas mulheres passando pelo mesmo que eu passei, e muitas das vezes, porque as crises de ansiedade são tão fortes que você perde a esperança de viver dias melhores, né? Você acha que a sua vida vai se resumir àquilo, aquele sofrimento, e que aquilo nunca mais vai se acabar, que você está fadada a viver daquela forma e que não tem mais jeito. E não é bem assim, tá? Eu vou trazer a minha experiência mais detalhada. Eu sei que tem vídeo no canal explicando rapidamente um pouquinho do que aconteceu, mas hoje eu trago uma história mais ampla, né, sobre tudo o que aconteceu. Então vamos lá. Aos 34 anos, eu comecei a sentir sintomas, né, de ansiedade. E no início, não é que eu não liguei, mas eu achei, não é possível que isso está acontecendo. Porque eu já ouvia falar de crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e eu achava que era tudo frescura, né? Vou falar bem a verdade para vocês. Eu achava que era frescura, falava, imagina que isso existe, até parece. Oxe, ansiedade o quê? Depressão? Por quê? Né? Síndrome do pânico? O que é isso? Enfim, era o desconhecido para mim, então eu achava que era bobeira, eu achava que era bobagem, até acontecer comigo, né? Então, aos 34 anos, começaram as crises. Começou sutil, né? Senti uma coisa estranha no corpo, uma pressão assim, ó, como se estivesse apertando a minha cabeça. Aí o coração acelerava, a boca fica seca, a visão dá uma embaçada e vem todo aquele mal-estar, né? Então eu comecei a sentir isso em alguns períodos do mês. Eu percebia que não era todos os dias. Eu fui anotando os dias que isso acontecia e eu fui percebendo que era no período da menstruação. Quando a menstruação estava para chegar, os sintomas começavam a aparecer. Aí a menstruação descia, ia embora, aí vinha o período fértil. E nesse período fértil também eu tinha alguns sintomas, né? Os mesmos que eu falei agora. E eu fui percebendo que era sempre nessa fase. Quando passava o período fértil até a próxima menstruação, dava uma aliviada. Faltando 2, 3 dias para menstruar, começava novamente. E aí chegou uma fase, né? Uma fase que eu já estava assim, perdendo peso, que eu já estava numa ansiedade assim de não conseguir levar os meus filhos na escola, porque eu não queria entrar na escola, porque escola a gente sabe é muito movimentada, muitas pessoas, né? Enfim, então aquilo me trazia uma certa fobia. Eu não conseguia mais ir ao mercado fazer uma compra. Enfim, e quando eu precisava ir, era um tormento, porque tem coisas que você tem que ir, você tem que fazer, né? E era um tormento. Só de eu pensar assim que eu tinha uma festa para ir, um casamento, aquilo já me trazia sofrimento, porque isso é ansiedade. É a preocupação é um excesso de preocupação com o futuro, né? São coisas que estão por vir e que na sua mente aquilo vai te trazer algo de ruim, sendo que não. O que é uma festa de casamento? É algo que a gente celebra, que a gente comemora, que a gente fica feliz com os noivos. Mas para mim era algo que, ai meu Deus, eu tenho que conversar com um monte de gente, eu tenho que ficar no meio de um monte de gente. O que é levar um filho na escola? Algo comum. Só que para mim era algo de outro mundo, porque eu estava em crise. Então, o que eu fiz? Quando eu vi que não tinha mais jeito, não tinha o que fazer, eu fui para o psiquiatra, tá?
Sueli, você é a favor da medicação? Eu sou a favor da medicação. Eu acho que ela tem o seu papel, né, na nossa vida, tem o seu período para usar, porém você não pode fazer dela uma muleta, tá? O que que eu quero dizer? A medicação, ela tá aí para te ajudar nas fases agudas do problema, né? Se você não tratar a causa desse problema, seja lá qual problema for, vai continuar, essa medicação ela vai mascarar os sintomas e por trás disso o problema só aumenta, e porque ele vai continuar ali, tá? Mas a medicação, ela tem um papel muito importante e comigo não foi diferente. Então, eu fui pro psiquiatra, ele me receitou duas medicações que eu vou falar aqui, porque não tem risco de vocês saírem correndo e comprar, porque só consegue com a receita médica e é receita controlada, tá? Então, eu vou falar. Eu usei o clomipramina de 25 miligramas e o mirtazapina de 15 miligramas. O mirtazapina eu tomava à noite, porque o doutor, ele queria que eu tivesse o efeito colateral da medicação, do mirtazapina. Então, o efeito colateral dele é sono, e eu precisava dormir. Quem está com crise de ansiedade não consegue pegar no sono, ou se pega, acorda muito fácil e não consegue dormir mais. E era o que estava acontecendo comigo. Então, eu tomei mirtazapina à noite, 15 miligramas. Logo já vinha aquele sono, porque ele é anti-histamínico e quando baixa a histamínica dá sono na pessoa. Então, isso acontece com os antialérgicos, quando você toma, geralmente te dá sono. Hoje em dia já existe antialérgico que não dá sono, mas geralmente dá. Os comuns acabam dando sono. Então, eu tomava essa medicação para dormir, né, para ter sono. Ela não é feita para dormir, tá? É um efeito colateral. A mirtazapina, ela é um antidepressivo que trata a ansiedade, que trata a depressão, só que em doses baixas, que a minha era de 15 miligramas apenas, o efeito colateral é sono. Então, o doutor usou esse efeito colateral para mim, né, se beneficiar e dormir. E o clomipramina, eu usava durante o dia 25 miligramas. Esse sim era o que fez o tratamento, foi o que me tratou da ansiedade, tá? Ele é um excelente remédio, né? Ele traz efeitos colaterais? Sim, de princípio sim, nos primeiro mês. Primeiro mês é muita boca seca, a visão bastante embaçada, hipotensão, né? Que é quando você tá sentado e você levanta, você sente aquela tontura, todas as vezes, tá? Porque geralmente a gente sente isso se a gente está agachado lá no chão e a gente vai levantar com tudo, então o sangue circula rapidamente, dá aquela hipotensão e você sente uma tontura. Mas com a medicação, não. Basta você estar sentado numa cadeira, no sofá, quando você levanta, você sente, mas é só no início do tratamento, depois passa. E com um mês de tratamento, eu já fui melhorando, né? Já fui melhorando. Com 2 meses, eu já estava saindo de casa. Com 5 meses, eu já estava pegando ônibus sozinha, saindo sozinha, enfim. Então, mulheres, esse vídeo aqui é para dizer para vocês, é para encorajar vocês a fazer o que tem que ser feito, tá? Se você está no auge de uma crise, se você está naquela fase que parece que nada vai dar jeito, procure um psiquiatra. Comece a medicação. Isso não significa que você vai usar essa medicação para sempre. Eu usei por apenas 8 meses e já retirei. Por quê? Porque eu fui entender o que estava acontecendo comigo, fui ver que eu estava numa fase que os meus hormônios estavam todos bagunçados e que eu precisava repor esses hormônios para ter qualidade de vida. Então, paralelo à medicação, eu fui atrás dos hormônios com uns 6 meses, mais ou menos 5 meses, por aí, não me recordo bem. Eu comecei a usar os hormônios e eu comecei a me sentir melhor ainda. Foi eles que me ajudaram a me livrar da medicação para ansiedade. Mas não significa que a medicação não teve o seu papel. Porque se você iniciar, eu estou com crise de ansiedade, tá forte, tá pesado, ou com depressão, só que eu vou começar com os hormônios porque é disso que eu preciso. Ok, é disso que você precisa, só que
Os hormônios, eles não vão te entregar o resultado que você necessita de imediato, tá? Hormônios demoram de fazer o efeito esperado. Então, é necessário primeiro entrar com uma medicação, porque a medicação ela tem o poder de te estabilizar, estabiliza o seu cérebro, traz você de volta ao seu estado que você era antes dessas crises, tá? E quando você estiver legal, aí sim você entra paralelamente com os hormônios, né? E aí você vai se sentindo cada vez melhor e aí sim você vai conseguir tirar essa medicação com a ajuda do seu médico, gradativamente. Antidepressivo não se pode parar de tomar da noite pro dia, porque você pode ter uma crise de abstinência muito forte. Aí depois você não vai querer parar de tomar a medicação achando que sempre vai ter essa crise, tá? Então, antidepressivo se tira gradativamente. O que é gradativamente? Você toma um comprimido inteiro hoje, então você vai cortar ele em quatro pedaços. Você vai começar a tomar 3 pedaços, guarda um pedacinho. Aí toma aí por 20 dias dessa forma. Passou 20 dias, você vai começar a tomar 2 pedacinhos, guarda 2. Toma por mais 20 dias. Até você chegar em um pedacinho. Entendeu? É tirar gradativamente para o seu cérebro não perceber que você está tirando a medicação, para o seu corpo não sentir, ou se sentir o menos possível. Quando eu tirei a minha medicação, eu não senti, assim, aquele efeito, aquele impacto, nossa. Não, eu senti assim, ah, a falta das coisas boas que a medicação me trouxe, do equilíbrio, sabe? Porque hoje eu estou sem medicação, hoje eu estou apenas com hormônios e vitaminas que eu trago aqui para vocês nos vídeos, eu mostro. E assim, estou bem? Estou ótima, graças a Deus. Felícia, foi curada da crise de ansiedade devido ao tratamento que você fez e devido aos hormônios que você usa? Curada? Não, não fui, tá? Então, assim, eu ainda tenho sintomas de ansiedade, tá? Não tenho crise, eu tenho sintomas. O que é ter sintomas e não ter a crise? São sintomas que você consegue relevar, que você consegue não dar importância e você consegue viver uma vida normal. Eu saio para trabalhar, né? Enfim, aonde eu tiver que ir, eu vou, eu faço compra, eu vou no centro da cidade, eu trabalho, enfim, eu levo uma vida normal. E o que eu ainda sinto? De vez em quando eu ainda sinto a vista embaçada, de vez em quando eu ainda sinto um friozinho na barriga, né? Enfim, sabe aquelas coisas mais leves? Então eu sei que é da ansiedade. A mão um pouquinho gelada, o pé um pouco suado. São sintomas que a gente vai relevando. Eu não vou tomar uma medicação por causa desse tipo de sintomas, tá? Mas se eu ver que isso por algum motivo venha a piorar, é óbvio que eu vou voltar para a medicação, para me voltar ao meu equilíbrio. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Por quê? Porque os meus níveis hormonais me ajudam a estar estável, sabe? A estar em equilíbrio, né? Então, por mais que eu tenha esses sintomas bem leves, eu acho que eles não vão piorar e não têm piorado. Faz meses que eu sinto isso e só fica nisso, tá? Então, eu acho que vale super a pena esse equilíbrio, sabe? Você ter consciência da fase que você está vivendo e do que você precisa naquele momento. Isso não exclui que você precisa fazer as outras coisas, tá? Então, assim, a medicação ela tem o seu papel. Você pode tomar a medicação e fazer a sua parte na questão de ir atrás de uma saúde de mais qualidade, evitar comer coisas processadas, industrializadas, fazer uma atividade física, que é o que eu faço todos os dias. Eu tenho um aparelho aqui em casa, então esse aparelho eu posso fazer uma caminhada nele, não é uma esteira, é um outro aparelho que simula passos, né? Então eu uso ele, eu posso fazer 40 minutos, meia hora por dia. Eu continuo com os hormônios, continuo com uma hidratação de qualidade, né? Eu bebo bastante água. Tudo isso é importante, tá, pessoal? Porque assim, quando você chega na fase de usar os hormônios, o hormônio é a cereja do bolo. O hormônio não faz milagre. O hormônio, ele te ajuda, com certeza, só que você precisa fazer todo o resto, tá? Porque o hormônio sozinho, se você usar só o hormônio e você não fazer uma atividade física, você só comer porcaria, você, sabe?
Você vai ter um benefício? Vai, só que aquele benefício meia boca, tá? Você não vai se sentir plena, 100% ok, entendeu? Então é preciso a gente fazer a nossa parte. E isso não exclui a necessidade de uma medicação quando ela é precisa, tá? Eu não sou contra a medicação, até porque eu precisei da medicação, então eu sei o seu papel, eu sei a importância de uma medicação, eu sei o que é uma crise de ansiedade, eu sei o que é sintomas de depressão, eu sei o que é uma síndrome do pânico, que não é fácil, tá? Para uma dona de casa, para uma mãe, seja lá para quem for, né? Não é fácil. Então a gente precisa achar caminhos que nos leve ao equilíbrio novamente, que nos tragam ao equilíbrio novamente. E a medicação é um dos caminhos. Como eu disse, não significa que você vai usar isso para sempre, tá? Tudo tem começo, meio e fim, tá bom? Então, eu quero te encorajar a ir atrás, a te dizer que tem solução, que tem jeito, tá? Que os dias não são iguais, que essa dor não é para sempre, que essa fase não é para sempre, que vai passar, mas que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa da medicação? Use a medicação. Consegue pagar um médico e ter um acompanhamento para usar hormônios? Faça, e você vai ter os benefícios. Você tem condições de comprar suplementos para te ajudar com tudo isso? Como eu disse ontem, a vitamina D é uma das vitaminas mais importantes para essa fase também. Compre, use, faça o uso. Não tem condições? Tome o sol, é de graça, está disponível na natureza, entendeu? Mas faça a sua parte, tá? Que no final o resultado é excelente, vai dar tudo certo, tá bom? Então esse era o vídeo que eu tinha para falar hoje. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.